me chamo Lucas e eu, juntamente com minha equipe, iremos apresentar um trabalho do professor Fábio Fidelis, da disciplina de Fisiologia Humana, onde iremos falar sobre hipertensão, AVE e AM. Ou seja, a hipertensão acaba acarretando esses outros dois, o aceleramento vascular encefálico e o infarto agudo do miocárdio. A pressão alta ou hipertensão arterial afeta hoje cerca de 38,1 milhão de brasileiros acima dos 18 anos. A doença é causada quando a força do sangue contra as artérias, ou seja, os vasos sanguíneos, é muito alta e dificulta a grande circulação. Raramente apresenta sinais ou sintomas de alerta, mas pode tornar-se uma inimiga caso não seja regularmente medida ou tratada, até porque a hipertensão ela é uma doença silenciosa. Porém, no final do século XIX, Mohamed ele descreveu a síndrome arterial hipertensiva, onde existem alguns relatos que a sangria era um tratamento para essa pressão arterial. Porém, a sangria ela não foi um tratamento significativamente correto e também não deu certo. Porém, em 1869, o italiano Rivarossi ele inventou os primeiros aparelhos de medida, onde tornou a hipertensão arterial clinicamente valorizada. Porém, só em 1905, onde Kozotov, eu acredito que o nome seja esse, desenvolveu um método escultório de medida indireta da pressão arterial, através do tensiômetro, ou seja, da aparelhagem que a gente usa hoje. Mas sabemos também que a hipertensão, apesar de ser uma doença silenciosa, ou seja, não apresenta sintomas, a pressão alta pode ser um fator de risco para diversas doenças, como o AVE e o IAM. O AVE, conhecido como AVC, porém nos últimos anos o termo de AVC mudou para AVE. A gente sabe que AVC é o aceleramento vascular cerebral e o AVE, aceleramento vascular encefálico. Conhecido como AVC, porém nos últimos anos o termo de AVC mudou para AVE. A gente sabe que AVC é o aceleramento vascular cerebral e o AVE, aceleramento vascular encefálico. Então, alguns anos atrás, o termo de AVC mudou para AVE, por causa do acidente que acontece em todo encéfalo, certo? Mas foi Hipócrates que descreveu pela primeira vez o termo AVC. E ele traz o histórico tem sido descrito desde o segundo milênio antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia e Pérsia. Porém, Hipócrates, 460, 370 a.C., foi o primeiro a descrever o fenômeno da paralisia repetitiva, ou repentina, que é frequentemente associado com a isquemia. E o termo AVC, que hoje usamos AVE, foi introduzido em 1927, refletindo uma crescente consciencialização e aceitação das teorias vasculares. O seu uso agora é desencorajador, porque a gente sabe que 90% das pessoas hoje acaba tendo o AVE, o aceleramento vascular encefálico, decorrente de algumas doenças, e uma delas é a hipertensão, pela questão do não cuidado, a questão de não ter esse cuidado consigo, certo? E também o infarto agudo do miocárdio, que também é conhecido como ataque cardíaco,
corresponde à interrupção da passagem de sangue para o coração, né? O que provoca a morte das células cardíacas, né? E causa sintomas como dor no peito, né? E essa dor ela pode irradiar até o braço, né? Na década de 50, o infarto agudo do miocárdio já era considerado a maior causa de morte nos países desenvolvidos, né? E até hoje é uma das causas de morte no Brasil. Sendo assim, iremos dar continuidade, né, com as meninas, né, detalhando mais patologia, epidemiologia. Sendo assim, as meninas, as minhas colegas do grupo, irá dar continuidade ao trabalho falando de hipertensão, AVE e IAM, que são doenças que assolam a humanidade nos dias atuais. Então, meu nome é Miriam Ais e agora eu vou dar início à introdução sobre a hipertensão, o infarto agudo do miocárdio e também do acidente vascular encefálico. Antes de tudo, a gente vai começar com a hipertensão, que também é conhecida como pressão alta, que é um aumento anormal da pressão que o sangue faz ao passar pelas artérias do corpo. E para chegar a cada parte do organismo, o sangue bombeado a partir do coração, ele exerce uma força natural contra as paredes internas das artérias. E os vasos, eles começam a oferecer uma certa resistência. E é essa disputa que vai determinar a pressão arterial de um organismo. E a hipertensão, ela também pode vir acarretar vários problemas no nosso organismo, né? Um deles é o infarto agudo do miocárdio, que também é muito conhecido como infarto e ataque cardíaco. E esse infarto ele acontece por conta da interrupção da passagem do sangue e do oxigênio até o coração. E pode vir a acontecer as mortes das células cardíacas. E a principal causa do infarto é o acúmulo de gordura nos vasos, né? Que pode vir ser decorrente de hábitos não saudáveis, como, por exemplo, dieta dura ou em colesterol. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o AVE, que é o acidente vascular encefálico, ou também conhecido como AVC, que é o acidente vascular cerebral. Essa doença acontece, e isso ocorre, né, quando o sangue que é levado ao cérebro e a oxigenação, eles ficam com dificuldade de passar pelos vasos, né, do cérebro. E o vaso, ele pode ficar obstruído ou acontecer de se romper, causando a paralisia daquela área do cérebro. E quando isso ocorre, pode ocorrer o AVC isquêmico, que é a obstrução, né, do vaso, ou se não hemorrágico, que é quando aquele vaso ele se rompe, né, que é o mais fácil de acontecer a morte daquela pessoa. Bom, me chamo Patrícia, sou estudante de enfermagem do segundo período e vou falar um pouco sobre os fatores de risco do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular encefálico. Os fatores de risco do infarto agudo do miocárdio são tabagismo, depressão, hipertensão arterial, obesidade, estresse, colesterol em excesso e o diabetes mellitus. É importante ressaltar que o colesterol em excesso ele pode levar à formação de placas de gorduras que se agregam na parede das artérias, causando um bloqueio ou um estreitamento dessas artérias, dessas paredes das artérias, fazendo com que o sangue ele tenha uma dificuldade maior de passar, né, com fluidez nessas artérias, causando como a obstrução, como a formação de placas na parede das artérias vai causar essa dificuldade, então o sangue ele não vai ter uma facilidade de locomoção nessa parede das artérias. Já o diabetes mellitus, esse portador de diabetes, ele apresenta de 2 a 4 vezes mais chance de sofrer um infarto agudo. Por que ele tem uma predisposição maior? Devido que essa patologia ela vai fazer com que a parede das artérias ela possa vir apresentar uma inflamação e até mesmo um risco maior de coagulação sanguínea. Já
os fatores de risco do acidente vascular encefálico são eles: o tabagismo, a obesidade, a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, a predisposição genética, né, de pai para filho, a inatividade física, a falta da atividade física, uma alimentação saudável, né, a falta dessa alimentação e o diabetes, né, como já foi falado, o colesterol em excesso. Então, esses fatores, ele tem uma predisposição maior para que esse indivíduo, ele venha a ter apresentar uma dessas patologias em sua vida. Então, essas são as informações que eu tenho para vocês e espero que tenha sido útil. Me chamo Maria Aline, sou do 2º período do curso de enfermagem e vou falar um pouco sobre hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica, ela tem alta prevalência e baixas taxas de controle. Ela é considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública. Alguns dos seus fatores de riscos são a idade, o gênero e etnia, fatores socioeconômicos, ingestão de sal, o excesso de peso e obesidade, a ingestão de álcool, a genética e o sedentarismo. Oi, gente, meu nome é Emília. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a fisiopatologia da hipertensão relacionada ao acidente vascular encefálico e o infarto agudo do miocárdio. Por que a pressão arterial contribui para o AVC? Porque a hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para as doenças cerebrovasculares, principalmente para o AVC, o derrame, popularmente conhecido, certo? E isso acontece porque a pressão faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. Ou seja, a hipertensão, ela provoca lesões nas paredes dos vasos sanguíneos. Existem 2 tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, certo? E qual AVC é mais grave? O AVC hemorrágico, porque ele ocorre quando há um rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro que provoca hemorragia e esse sangramento degenera o tecido nervoso, que causa danos irreversíveis nos casos menos graves e até mesmo a morte nos casos mais graves. Já no AVC isquêmico, ocorre um bloqueio de uma artéria e isso impede que o sangue chegue até o cérebro. Já no infarto agudo do miocárdio, ocorre quando o coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para o coração. E sem sangue, o tecido perde oxigênio e morre. Popularmente conhecido como ataque do coração, o infarto agudo do miocárdio pode chegar de repente e levar o paciente à morte se não tiver um atendimento de imediato. E por que a hipertensão pode causar infarto? Devido ao aumento da pressão sanguínea dentro das artérias, o coração trabalha mais e isso acaba engrossando as paredes das artérias e assim dificultando a passagem do sangue. A pressão arterial é uma doença sintomática. Não aparecem sintomas, só aparecem sintomas quando ela está muito elevada. E o infarto também pode não ter sintomas graves, né? Nem sempre o infarto será acompanhado de intensas dores no peito. Em muitos casos podem se manifestar através de dores ou desconforto nos membros superiores, né? Que são pescoço, estômago, braços, costas ou mandíbula, certo? Lembrando que o infarto ele é mais agressivo em jovens e adultos de até 40 anos, né? E o infarto nos jovens costuma ser fulminante, ou seja, mata nas primeiras horas, sem muita possibilidade de salvamento, certo? Porque isso acontece porque as placas de gordura são mais novas e oferecem mais riscos. E alguns fatores para isso acontecer é o estilo de vida
inadequado, né? Como sedentarismo, tabagismo, hipertensão e entre outros fatores. Eu poderia passar horas e horas explicando sobre o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que são assuntos extensos, certo? Mas eu tentei passar de uma maneira bem sucinta para que vocês pudessem entender, certo? A hipertensão arterial, a gente pode minimizar os riscos da pressão alta, sim, né? Devemos evitar o uso abusivo do sal, o uso anormal da bebida alcoólica, o sedentarismo, procurando se estressar menos, né? E tantas outras coisas que podem ser benéficos para a nossa vida. A hipertensão arterial é gravíssima e se não houver um tratamento correto, pode ocasionar a morte. Se cuidem, certo? Que todos possamos ter um hábito saudável, né? Um hábito de vida saudável para salvar vidas, inclusive a sua, certo? Espero que as informações ditas tenham sido úteis. Obrigada. Olá, eu me chamo Luciana Barbosa, sou do segundo período de enfermagem e vim falar sobre os sintomas do AVE e IAM. Popularmente dito, né, acidente vascular encefálico, e o IAM, infarto agudo do miocárdio. O AVE, ele pode ou não apresentar sintomas, no entanto, existem alguns sinais que indicam a sua ocorrência. Sinais esses que são tonturas, desmaios, fraqueza, ou perda da sensibilidade do corpo, confusão súbita, dificuldade para falar, dificuldade para caminhar. E se o paciente apresenta um desses sintomas, o correto é que ele vá a uma urgência, né, para que tenha um atendimento precoce e que para que os médicos possam ver uma conduta necessária para esses casos de AVE. Já o IAM, né, o infarto agudo do miocárdio, ele apresenta sintomas completamente diferentes. E um dos principais sintomas é o desconforto na região peitoral, podendo irradiar para as costas, rosto, braço. O braço esquerdo, né, raramente ele vai irradiar para o braço direito. Esse desconforto costuma ser bem prolongado e intenso, acompanhado de sensação de aperto sobre o tórax, palidez, falta de ar e sensação de desmaio. É importante também ressaltar que em idosos ele pode vir com uma dor bem semelhante a uma dor de gastrite, né? Mas é pouco frequente que isso aconteça. Oi, gente. Hoje eu vim falar um pouco sobre o diagnóstico da pressão arterial. Como é feito o diagnóstico? Através da pressão, medindo a pressão. As pessoas que têm de 20 anos acima têm que medir a pressão uma vez por ano. Quem já tem histórico de pressão arterial na família tem que medir pelo menos 2 vezes no ano. Como é que faz essa medição? Através de um aparelho que é um manguito que a gente coloca aqui no braço com um esteto. Aí assim a gente dá o diagnóstico de hipertensão. Através disso, quando é laboratorial, o diagnóstico é feito através de um mapa. Como é feito esse mapa? É um mapeamento que coloca na pessoa e a cada 20 minutos fica ferindo a pessoa, a pressão da pessoa, através desse aparelho. Aí vai ver o dia a dia da pessoa e os picos hipertensivos de cada pessoa. A aferição de pressão acontece com esse aparelho aqui, que é o manguito, e o esteto. O esteto para a gente auscultar os batimentos. A gente posiciona o manguito de forma que fique 2 dedinhos aqui, ó, da cubital, e o esteto. Assim, a gente vai ver a pressão distólica e a diastólica. Olá, gente. Eu me chamo Bárbara e eu vou falar um pouco para vocês sobre os métodos de tratamento para AVE e para IAM. A AVE, no caso, né, é o acidente vascular encefálico e pela hipertensão pode ocorrer de 2 formas, né? Temos o AVE isquêmico, que acontece quando um coágulo bloqueia a passagem de sangue em um dos vasos do cérebro e
Neste caso, o método de tratamento pode incluir medicamento com comprimidos, realização da trombólise com injeção de APT, o cateterismo cerebral e o controle da pressão arterial com o uso de antihipertensivo. E já no AVE hemorrágico, o tratamento é feito controlando a pressão, também com o uso de antihipertensivos, né? O tratamento farmacológico antihipertensivo é uma medida eficaz da prevenção primária, capaz de diminuir 38% das ocorrências do acidente vascular encefálico. Os ensaios de prevenção primária mostram que há um benefício absoluto mais significativo nos indivíduos mais idosos e mais severamente hipertensos, mostrando que o indivíduo com AVE já estabelecido seria aqueles que se beneficiariam mais intensamente com o tratamento dos antihipertensivos. No tratamento farmacológico, o antihipertensivo é uma medida eficaz de prevenção primária que é capaz de diminuir em 38% a ocorrência de acidente vascular encefálico, né? Nos ensaios clínicos de prevenção, mostra um benefício absoluto mais significativo nos indivíduos idosos e mais severamente hipertensos, né? Mostrando que os pacientes com AVE estabelecido seriam aqueles que teriam do tratamento, aqueles que se beneficiariam mais do tratamento do antihipertensivo. No caso do infarto agudo do miocárdio, o tratamento utilizado é o fibrinolítico, que está indicado para pacientes que apresentam alguns critérios clínicos e eletrocardiográficos. Um deles é a dor sugestiva de isquemia miocárdia com duração de até 20 minutos, no máximo de 12 horas. O outro é a elevação do segmento ST em pelo menos 2 derivações da mesma parede ou bloqueio de ramo, principalmente no ramo esquerdo, já que o ramo direito atrapalha um pouco a visibilidade do infarto miocárdio. Especificamente em pacientes hipertensos, as indicações são as mesmas, desde que o indivíduo esteja normotenso por ocasião da infusão da droga. Se, por outro lado, o paciente se apresentar com o maior pressórico elevado, não responsivo às medidas terapêuticas habituais, o hibrinolítico não deve ser evitado. Dentre outros recursos terapêuticos disponíveis por via endovenosa, destacam-se a nitroglicerina e os beta-bloqueadores, ambos contribuindo para uma melhora ao fluxo sanguíneo coronário e, ao mesmo tempo, reduzindo o consumo de oxigênio no miocárdio. Os altos níveis de pressão arterial na vigência do infarto agudo do miocárdio tornam-se uma séria contraindicação para o emprego imediato do trombolítico no tratamento da reperfusão e também e o risco de acidente vascular cerebral é elevado. Portanto, devemos retardar esse tipo de recurso ao utilizar a via percutânea para a angioplastia como tratamento ideal. Para a prevenção do IAM e do AVE, é fundamental o acompanhamento regular, ter bons hábitos alimentares, a prática de atividade física, fazendo isso que o indivíduo controle a doença e diminui as chances de ter um infarto agudo. Fundamental o acompanhamento regular ao médico, ter bons hábitos alimentares, praticar exercícios físicos com frequência, fazendo que o indivíduo controle a doença e diminua as chances de ter um infarto agudo do miocárdio ou o AVC, por exemplo.